Continuando nossos estudos no Evangelho de segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, estamos agora aqui no capítulo 6 e vamos falar sobre o texto que está dos versos 1 a 6, que diz assim: Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Bem, após o tempo em que Jesus passou ali nas imediações do lago de Genezaré, que é também conhecido como Mar da Galileia, onde realizou tantas maravilhas, ensinando principalmente sobre a fé verdadeira, Jesus decidiu voltar à cidade onde ele cresceu, onde ele viveu ali junto à sua família, a cidade de Nazaré. E lá ele ensinaria uma realidade triste aos seus discípulos. A realidade de que as pessoas naturais, elas não conseguem discernir o que realmente é valor para a nossa vida. Eles então seguiram em viagem cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum até Nazaré. Chegaram ali, foram certamente para a casa onde vivia a mãe de Jesus, os irmãos e as irmãs. E aí chegou o sábado, dia de sábado. E Jesus foi com seus discípulos até a sinagoga para participar ali da reunião sabática, como sempre foi o seu costume. Chegando lá, possivelmente, cumprimentou as pessoas que o conheciam, E a referência que essas pessoas tinham de Jesus é que ele era o filho de José e Maria, trabalhou a vida toda ali como carpinteiro, ali naquela cidade. E, inclusive, ali na sinagoga, era bem provável que houvesse clientes, pessoas que foram clientes dele e do pai dele, José, que era carpinteiro e com quem possivelmente, com certeza, ele aprendeu a profissão e desenvolveu essa profissão de carpinteiro. Bom, estava tudo ali comum, como antes. Porém, assim que Jesus teve a oportunidade de dirigir a palavra ali aos presentes na sinagoga, ele começou a ensinar as boas novas, o evangelho, que foi para isso que ele veio para trazer as boas novas e principalmente para morrer em nosso lugar. E aí eles ouviram aquelas palavras muito sábias, com coerência, fundamentadas nas escrituras que Jesus estava proferindo ali. Souberam também dos milagres que ele passou a realizar. Só que ao invés dessas pessoas se maravilharem ou se admirarem no bom sentido, elas na realidade se admiraram no mau sentido. Elas ficaram escandalizadas com Jesus. Não sei o que elas pensaram ali, sobre Jesus, pelo fato dele estar fazendo aquelas coisas tão, falando daquela maneira tão bacana, tão linda, tão surpreendente, mas eles tiveram pensamentos negativos acerca de Jesus. E eles viam Jesus como uma pessoa comum, o carpinteiro, filho da Maria, do Tiago, irmão do Tiago, irmão do Tiago, irmão do José, do Judas, do Simão, das irmãs dele também que estavam ali, mas eles não mencionaram os nomes delas. E era isso que eles conheciam sobre Jesus. E agora, por que será que nas outras cidades, onde as pessoas não conheciam Jesus ainda, não conheceram ele durante o período
da sua vida. Na verdade, eles passaram a conhecer Jesus naquela época e muitas delas receberam Jesus como profeta de Deus, né? E ali na cidade onde ele viveu, a maior parte da sua infância, da adolescência, juventude, eles não o consideraram como tal. Sendo que, na verdade, Jesus era muitíssimo mais do que um profeta. Ele era o próprio Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para profetizar, ensinar, curar, libertar, abençoar e realizar tantas e tantas ações da parte de Deus Pai em favor da humanidade. Seus compatriotas, então, eles não o consideraram, apesar do esplêndido discurso que ele fez ali na sinagoga. Por que será? Seria somente os nazarenos incapazes de reconhecer o óbvio? Certo que, em qualquer lugar, né, em que Jesus exercia seu ministério, havia aqueles que criam nele e muitos que não criam. No entanto, o que Jesus declarou naquele dia na sinagoga dá a entender que a maioria da população de Nazaré, que conhecia Jesus na sua vida comum, não creram nele como profeta e muito menos como Messias enviado por Deus. E nós podemos refletir alguns fatores que contribuíram para a incredulidade daquelas pessoas e por não valorizarem a pessoa de Jesus, o Nazareno. Primeiro, porque aquela geração aguardava esperançosamente um Messias que viesse com grande poder político para libertá-los do jugo de Roma, né, que oprimia aquele povo, né, explorava com tamanha crueldade. Então eles tinham aquele sentimento mesmo de prisão, falta de liberdade. E aquela região, principalmente onde os recursos eram escassos, as pessoas não tinham acesso à educação, trabalhavam arduamente para conseguir muito pouco em troca do seu trabalho. O que elas mais queriam de Deus era a vinda de um libertador, talvez, quem sabe como o rei Davi, queria fazer de Israel uma grande nação que subjugaria os outros povos. Eles pensavam talvez desta forma. Então, como eles iriam considerar aquele que era um deles? Não veio nem de Jerusalém, nem de nenhum outro lugar mais honroso, era dali mesmo. Cresceu ali no meio do jugo romano também, trabalhando duro na carpintaria para ajudar a mãe na criação dos irmãos e irmãs. Quem sabe o pai José também já havia morrido naquela ocasião, né? Enfim. Os das outras cidades já passaram a conhecer Jesus naquela época, né? Já ele adulto, quando ele começou o seu ministério. E justamente eles conheceram Jesus em função dos milagres, das maravilhas que ele vinha realizando ali na região da Galileia, né? E também pelo testemunho, né? Alguns conheciam pelo testemunho do próprio João Batista lá no Rio Jordão. Bom, isso é um motivo que eu creio que teve um peso ali para eles terem aquele comportamento, aquela rejeição de Jesus. Mas outra coisa também que a gente pode considerar é que as pessoas, muitas vezes, elas subestimam o valor daquilo que estão acostumados a ver ou a fazer, o que a psicologia chama de habituação. Essa característica do comportamento humano pode também ter ajudado na reação que aquelas pessoas tiveram, desprezando a pessoa de Jesus. Por ser ele alguém conhecido, habitante da cidade, vivendo de forma comum no meio deles, nunca viram nada surpreendente que ele tenha feito antes e não o valorizaram pelos ensinos que ele trouxe ali na sinagoga. Acredito que eu e você podemos entender um comportamento assim, não é mesmo? A perda da sensibilidade de reconhecer valor nas pessoas com quem convivemos há muito tempo. Em casa, isso pode acontecer. Até mesmo um filho ou uma filha que nunca fez nada demais e de repente começa a mostrar que tem muito valor. As pessoas lá fora reconhecem e os de casa não. Essas atitudes, por vezes, trazem situações ruins na própria família e distanciam as pessoas. Não conseguem enxergar boas oportunidades que estão à sua frente e simplesmente a perdem com facilidade. E foi o que aconteceu com aqueles nazarenos. Não se deram
a oportunidade de compreenderem que Jesus tinha iniciado a sua missão de fato aqui na Terra, naquela ocasião. Ele não veio para ser um carpinteiro e ganhar a vida assim, mas ele veio para ser o Salvador, que inclusive era o significado do seu nome, Jesus. Ele salvaria o povo dos seus pecados, que é o pior jugo que alguém pode carregar, porque o salário do pecado é a morte eterna. Para os de Nazaré, seria uma prova crerem que Jesus era, na verdade, o Messias enviado por Deus e não um judeu comum. E seria uma prova eles compreenderem ainda que o Messias não viria da maneira como eles estavam esperando, mas da forma como Deus determinou que ele viesse. Muito menos compreenderiam que esse Messias teria uma árdua missão, não de libertar politicamente o povo, mas de padecer por toda a humanidade, pois só assim seria possível pagar pela culpa que estava levando todos à perdição eterna. De quem eles poderiam ter orgulho, na verdade eles tiveram desprezo. E Jesus também, admirado da incredulidade daquele povo, fez aquela declaração, né? Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, porque até a família de Jesus não cria nele como Messias, só assim é que um profeta não tem honra. Um profeta não tem honra na sua própria terra e na sua própria família. E, consequentemente, não havia fé naquele lugar para que Jesus pudesse realizar quaisquer milagres. Alguns poucos que eram exceção ali receberam a cura por imposição das mãos de Jesus, mas a maioria foi intencionalmente incrédula. Que pena. Mas a graça de Deus, né? Graças a Deus, que após ter consumado a sua missão, Jesus deixou a igreja formada pelos apóstolos e discípulos, que foi crescendo, e as pessoas daquela região tiveram mais oportunidades de conhecerem verdadeiramente que o Salvador saiu do meio deles e que tinha de fato todo o poder, era Jesus. Inclusive, entregou a sua vida pagando o preço do pecado de todos. Mas eu pergunto, e hoje? O Evangelho de Jesus Cristo tem sido anunciado e muitas maravilhas Deus continua operando através da sua igreja na Terra. O Evangelho tem sido anunciado nas comunidades cristãs, na literatura, através da internet, nas redes sociais, sem contar que Deus é revelado através da sua própria criação. Mas muitos ainda não creem e perdem inúmeras oportunidades de iniciarem um relacionamento pessoal com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é coletivo, mas pessoal. Porque, ao contrário de nós, Deus nos valoriza tanto ao ponto de ter enviado o seu Filho, gerado por Ele, para morrer por todos, e aqueles que creem são recebidos pelo Pai como filhos adotivos e muito amados. Co-herdeiros do Filho unigênito, que também tem um amor incomparável e incondicional aos seres humanos. Não fosse assim, ele não aceitaria a missão de ser rejeitado, humilhado, condenado e morto pelas mãos de criaturas humanas. Mas, pela alegria que lhe foi proposta, ele foi fiel nessa missão, suportando todos os sofrimentos e dores no corpo e na alma. Agora ele está intensamente feliz porque tem recebido muitos irmãos como recompensa pelo sacrifício vicário que ele realizou. Querido e querida ouvinte, se você ainda não foi adotado ou adotada por Deus, não deixe passar mais tempo, não. Receba Jesus na sua vida como Salvador, porque não há outro, e como Senhor, como Rei, como irmão inigualável, e venha para os braços do Pai que está nos céus, mas que nos abraça aqui na terra. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você, se ainda não é, torne-se membro da família de Deus para sempre, através de Jesus. E se fez sentido para você essa mensagem, peço que você compartilhe com outros. Curta o vídeo e se inscreva no canal, porque aí essa mensagem vai para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe e até
a próxima.